Todos os meus amigos acham minha namorada estranha. Eles estão certos? Oi Reddit, eu comecei a namorar minha namorada, vamos chamá-la de Alice, há cerca de 7 meses. Nos conhecemos enquanto trabalhávamos em um projeto em grupo para uma de nossas aulas na faculdade. Desde o momento em que a conheci, senti uma conexão instantânea. Ela era bonita, inteligente, e compartilhávamos muitos interesses em comum. Resumindo, flertamos por algumas semanas antes de eu finalmente convidá-la para sair, e estamos namorando felizmente desde então. Agora, aqui vem o problema. Cerca de um mês atrás, meus amigos e eu estávamos planejando sair, e convidei a Alice. Embora eu e Alice sejamos da mesma cidade natal, nos conhecemos durante a faculdade, e a maioria do nosso relacionamento foi durante o ano letivo. Embora conheçamos os amigos da faculdade um do outro, nunca tínhamos conhecido os amigos da cidade natal um do outro. Eu sabia que Alice tinha ansiedade social muito forte, então estava hesitante em convidá-la a princípio, mas quando perguntei, ela pareceu nervosa, mas realmente animada. A festa parecia ter corrido muito bem. Alice estava sorrindo e rindo o tempo todo e até teve a chance de falar sobre um tópico que ela realmente gostava. Quando acabou, ela até me disse, enquanto eu a levava para casa, o quanto ela gostou dos meus amigos. Quando perguntei aos meus amigos o que eles acharam da Alice, todos disseram que ela parecia legal. Exceto meu melhor amigo Ruben, quando perguntei a ele, ele me disse que a odiava. Questionei imediatamente o porquê. Esperando que fosse por não se darem bem, pois posso reconhecer que Ruben e Alice são completamente opostos quando se trata de interesses e personalidade, mas Ruben me disse que a odiava por ser tão estranha e que eu seria melhor terminando com ela. Isso me deixou confuso, pois nunca tinha considerado Alice como estranha. Na verdade, ela é a garota mais fofa que já conheci, e nunca me senti tão à vontade perto de alguém como me sinto com ela. Antes que eu pudesse sequer perguntar o que ele queria dizer, ele começou a falar sobre o quanto ela o deixou desconfortável e começou a citar histórias que contei a ele sobre nossos encontros durante a faculdade. Coisas como ela ficar me olhando sem dizer nada e apenas gostar de me olhar, como ela comia as mesmas refeições sempre que íamos jantar, como ela não ficava com ciúmes quando uma garota se aproximava e flertava comigo, ou sobre o conhecimento dela sobre venenos e o amor por mistérios de assassinatos e crimes reais. Ambos os assuntos sobre os quais ela poderia falar por horas, mas que ela não mencionou na festa. Ele disse que, embora ele tenha ignorado essas coisas antes, já que não pareciam me incomodar, o que não incomodam mesmo, depois de conhecê-la pessoalmente e ver como ela era estranha e instável, ele pode dizer que ela é uma psicopata secreta e acabará partindo meu coração ou me machucando fisicamente. Tentei explicar a ele que qualquer estranheza provavelmente era porque ela estava nervosa por conhecê-los pela primeira vez, mas ele insistiu que tínhamos amigos com SOS, a significantes outros, com ansiedade antes e que era só porque ela era realmente estranha. No começo, eu o ignorei, porque ele parecia louco. Alice não é perfeita, mas está longe de ser estranha, mas depois de 2 semanas dele me dizendo para terminar com ela e eu ficar cansado de dizer a ele para parar com isso, entrei em contato com alguns de nossos amigos para provar que ele estava errado, mas para minha surpresa, todos concordaram que Alice era estranha. A maioria deles disse que a forma como ela falava realmente os deixava desconfortáveis, o que é compreensível, já que Alice pode ser estranhamente formal às vezes, mas eu não a vi fazer isso na festa. E geralmente é muito mais engraçado do que perturbador. A maioria dos meus amigos me disse que não era motivo suficiente para terminar com ela, já que eles ainda achavam genuinamente doce e divertida de se estar por perto, mas um outro amigo disse que valia a pena terminar por causa disso e que estava apenas muito envergonhado para me contar no começo. Não tenho planos de terminar com Alice porque tudo o que estão chamando de estranho eu acho fofo quando ela faz, mas eles estão certos? É estranho ela fazer essas coisas? Devo falar com ela sobre isso? Devo apenas mandar meus amigos se danarem e ignorar as preocupações deles? Me sinto mal por sequer questionar isso, mas com todos os meus amigos concordando, está começando a me incomodar, e só preciso de alguma clareza se isso é realmente estranho ou se eles estão sendo dramáticos. A atualização. Uau, obrigado a todos vocês por seus comentários úteis e validação. Fico feliz que todos concordem que as coisas que Alice está fazendo não são realmente estranhas. De qualquer forma, para entrar no cerne desta atualização. Desde que postei originalmente, falei com cada um dos meus amigos individualmente e conversei com eles sobre o que disseram. Praticamente todos eles pediram desculpas, e alguns até se ofereceram para pedir desculpas a Alice pessoalmente, o que na época recusei, pois realmente não queria que eles interagissem com ela, mas voltaremos a isso depois.
O único que não pediu desculpas, como vocês devem ter imaginado, foi Ruben. Quero abordar alguns comentários sugerindo que Ruben possa estar atraído por mim ou talvez até por Alice. Não acredito que nenhum dos dois seja verdade, já que Alice é a primeira namorada com a qual Ruben já agiu assim, embora eu tenha namorado muitas garotas, e Alice não é o tipo usual dele. Ele ainda pode estar atraído por ela, quero dizer, ela é incrivelmente linda, mas conheço o cara desde a terceira série e sei que ele é bem exigente com as garotas com quem se relaciona. Portanto, não acho que seja isso, acho que ele é apenas um idiota. Conheço Ruben literalmente a vida toda, desde que nossas mães eram amigas da faculdade e se mudaram para perto uma da outra quando éramos crianças. Com tanta história, tentei lhe dar o benefício da dúvida apenas pedindo a ele para deixar para lá, já que realmente não me importava se ele achava estranha, eu realmente gostava dela e ele teria que lidar com isso se quisesse continuar sendo meu amigo. Ele não pediu desculpas nem disse que estava errado, mas concordou em parar de comentar sobre isso. O que não é perfeito, mas funciona por enquanto penso se realmente quero continuar sendo amigo dele. Ontem me encontrei com Alice para um encontro casual, não foi nada extravagante, apenas um piquenique em casa, tenho alergias terríveis, então não podíamos fazer isso ao ar livre. Tínhamos algumas velas e nossos pratos favoritos e assistimos a filmes e analisamos nossos tropos favoritos. Mais ou menos na metade do nosso terceiro filme, Alice mencionou Ruben, já que ouviu falar de um show de carros leilão que seu pai mencionou, e ela se lembrou de eu dizer que ele adorava carros antigos e sugeriu que nós três e uma amiga dela que também gostava de carros pudessem ir juntos, para que ela pudesse conhecê-lo melhor. Pareceu loucura ela sugerir isso dias depois da nossa briga, e me senti mal por ela ser tão gentil com um idiota. Dei algumas desculpas fracas sobre como ela detesta shows de carros e não precisa fazer isso, ou como Ruben não se sentiria à vontade fazendo isso. Minha namorada, sendo o anjo que era, disse que poderia aguentar ou até mesmo deixar eu e Ruben irem juntos se ele ainda não se sentisse confortável com ela, e até pagaria pelos ingressos, pois era uma exibição privada. Foi nesse momento que desabei e contei a ela tudo o que aconteceu. Ela lidou muito bem com isso, ouviu calmamente enquanto eu explicava tudo e até pediu desculpas a mim por deixar seus amigos desconfortáveis. Tentei explicar que não era culpa dela e que ela não precisava pedir desculpas. Como muitos de vocês suspeitaram, ela acabou me dizendo que acredita ser autista, mas como ainda não tinha recebido um diagnóstico oficial, não se sentia à vontade para contar às pessoas. Depois de muita ida e volta culpada entre nós dois, ela me disse que não queria que eu cortasse relações com meus amigos, pois eles pediram desculpas e não disseram nada cruel, apenas apontaram suas tendências neurodivergentes, o que não é um insulto para ela, mas eu deixei claro que não a traria mais para perto de Ruben e planejo me distanciar dele e dos meus outros amigos por enquanto, o que ela concordou que era justo. Ela também quer se encontrar com meus amigos que querem pedir desculpas a ela, já que parecem sinceros em seu arrependimento. No geral, as coisas acabaram bem, e muito obrigado a todos vocês por suas opiniões. Você vai chamar a polícia por eu estar fazendo o meu trabalho, tudo bem, continue. Trabalho para uma empresa de água realizando reparos em tubulações estouradas de água em regime de plantão de uma semana a cada 2 meses. Este trabalho em particular aconteceu cerca de 8 anos atrás. Recebemos um chamado de que uma tubulação principal que alimentava um grande conjunto habitacional havia estourado e precisava de reparos o mais rápido possível. Fomos ao pátio por volta das 23 horas para pegar nossos equipamentos e obter os planos e desenhos de outras utilidades na área do trabalho. Chegamos ao local e montamos a sinalização de trânsito de acordo com as regulamentações, conversamos com o inspetor que nos chamou para obter a localização exata do reparo, muita água para marcar da maneira usual, montamos nossas barreiras e luzes de trabalho ao redor da área de trabalho. Retiramos nosso cortador steel e cortamos alguns metros de asfalto para começar a quebrar o asfalto da estrada. Justo quando comecei a usar o martelo pneumático, o senhor sonolento desceu a rua em seu chinelo e roupão, parecendo bastante perplexo. Tirei minha proteção auricular para ver o que ele queria, pude perceber que não era para nos oferecer café. Ele então me disse para desligar aquela coisa e ir embora até o dia amanhecer. Expliquei que era um trabalho de emergência e que não poderíamos permitir que 600 propriedades acordassem sem água de manhã, então tinha que ser concluído agora. E nosso trabalho foi plenamente compreendido pelo conselho e pela polícia. Depois, começou com a bobagem de "você sabe quem eu sou?". Me contive para não dizer a ele que eu sabia exatamente quem ele era, um irritante que estava nos impedindo de trabalhar. Ele então começou a desligar o suprimento de ar para que eu não pudesse usar o martelo pneumático, o que foi um pouco irritante. Ele então começou a dizer que conhecia o inspetor-chefe de polícia e que me prenderia se eu continuasse.
Eu disse que tinha que continuar conforme minha ordem de trabalho de emergência e que, se ele continuasse nos atrapalhando, teria que chamar a polícia para concluir o trabalho. Obviamente, ele fez isso novamente e disse para chamar quem quisesse, que ele me prenderia e me demitiria até de manhã. Nesse ponto, eu estava cansado, frio e molhado e começando a ficar um pouco irritado com suas ações, então, fui até a van e liguei para a polícia para explicar que estávamos fazendo um trabalho de emergência e estávamos sendo impedidos de concluí-lo por um dos moradores locais e expliquei o que ele estava fazendo para nos impedir de trabalhar. Ele saiu em seus chinelos agora encharcados, e eu fiz um café. Cerca de 40 minutos depois, as luzes do carro da polícia apareceram ao longe, então pensei ótimo, é exatamente o que precisamos para que possamos terminar e estar recarregados até às 6 da manhã, com sorte. O sargento e o policial chegam e vêm conversar para descobrir o que diabos está acontecendo e, nas palavras dele, por que diabos estamos fazendo isso depois da meia-noite em primeiro lugar. Então, expliquei que a tubulação de água tinha estourado e precisávamos restaurar o abastecimento até às 6 da manhã para evitar que entre 1.500 e 2.000, há apenas um leve exagero, pessoas ficassem sem água pela manhã quando acordassem. Ele percebeu então que o trabalho precisava ser feito e foi falar com o senhor sonolento. Em breve, podemos ouvir as discussões lá da rua. Depois fica quieto, e ele volta até nós para explicar que o cara era meio doido e que eles teriam que ficar por perto no caso de o senhor sonolento começar a fazer jogos idiotas. Então, ligamos o compressor e começamos a usar o martelo pneumático novamente, com as minhas costas viradas para o carro da polícia para evitar que algo voasse naquela direção. Poucos minutos depois, o operador da máquina buzinou para chamar minha atenção. O senhor sonolento tinha vindo pela rua carregando um pedaço de madeira e estava sendo preso por perturbação da paz. Eu sinceramente ri tanto que quase me mijei. Quem diabos é tão estúpido quando a polícia está por perto? Caso alguém esteja interessado, voltamos a funcionar às 5h30 e tomamos um café com o vizinho do senhor sonolento, que achou muito engraçado porque ele viu o incidente inteiro da janela dele. A única decepção dele foi que as câmeras de vigilância não gravaram o vídeo, e ele só tinha o áudio para compartilhar com seus amigos. Falso vegetariano no voo. Para contextualizar, sou membro da tripulação de cabine, a comissário de bordo. Faço isso há mais de 10 anos. Quaisquer problemas que surjam durante o meu dia de trabalho, farei o possível para acomodar as pessoas, se puder. No entanto, infelizmente, há algumas pessoas desonestas que tentam conseguir o que desejam. Lesões falsas para tentar serem promovidas, aniversários falsos, você nomeia, as pessoas tentaram e acredite em mim, tive muitos cenários em que as pessoas tentam burlar o sistema porque se sentem especiais ou que me superaram, acho. Deixe-me contar sobre um falso vegetariano que tive a bordo. Ele estava voando na classe econômica, na penúltima fileira. Ele queria a opção de massa. Eu pedi desculpas e disse a ele que, devido à grande demanda, havíamos acabado no meio da cabine, mas tínhamos a opção de frango se ele quisesse. Sem hesitar, ele disse: sou vegetariano. Da última vez, eles me trouxeram uma refeição da classe executiva, então vou esperar por isso. Agora, isso é algo que eu teria oferecido de qualquer maneira como gentileza, se estivesse disponível, pois não sou tão rigoroso e realmente gosto de ajudar as pessoas, se puder. Afinal, é um 747, não uma loja de conveniência, como diz o ditado. De qualquer forma, a maneira como ele esperava isso imediatamente, antes que eu pudesse oferecer uma solução, deixou um gosto um pouco ruim na boca. E eu também desconfiei. Eu tinha 99% de certeza de que tinha limpado um pacote vazio de batatas fritas sabor bacon defumado dele antes, e não eram de uma marca vegetariana, já que eu mesmo ocasionalmente como as mesmas. Eu estava certo de que ele estava sendo exigente e queria uma refeição de melhor qualidade. Além disso, qualquer viajante frequente saberia o quão frequentemente ficamos sem a opção vegetariana e que é preciso encomendar com antecedência uma refeição vegetariana. Eu disse: é lamentável que você não tenha encomendado uma refeição vegetariana com antecedência, vou ver o que posso fazer por você, apenas me dê 5 minutos para terminar aqui. De qualquer forma, fui para a classe executiva. Eles também haviam acabado com a opção vegetariana. Então, fui para a primeira classe e perguntei se eles poderiam ceder algo. Acabamos juntando algumas folhas com um pouco de molho. Eles gastam milhares de libras a mais lá em cima e podem jantar a qualquer momento, então eles não queriam que eu pegasse qualquer uma das opções vegetarianas quentes, caso alguém quisesse mais tarde. Tudo bem. Então, pensei. Eu poderia me divertir um pouco com esse vegetariano falso. Eis o cumprimento malicioso.
Eu trouxe de volta em uma bandeja prateada e a segurei acima do nível dos olhos dele para que ele não pudesse ver o que era. Expliquei que, infelizmente, a opção vegetariana da classe executiva havia acabado, e ele começou a me interromper para reclamar, mas eu levantei minha mão e disse, e no entanto, consegui ir um passo além e peguei a última refeição vegetariana da primeira classe. Então, retirei o pano de linho de cima da bandeja enquanto colocava a salada na frente dele. Realmente era uma salada muito simples e a expressão dele disse tudo. O rosto dele passou de um haha, enganei o sistema para um o que é isso, em 2 ou 3 segundos. Ele então disse, e eu queria algo quente, vou apenas pegar o frango então. Eu fiz uma expressão chocada e disse, e não posso te dar isso, senhor, me sentiria terrível. Ele respondeu, e não se preocupe, está tudo bem. Eu dei a ele um olhar de você tem certeza de que é vegetariano? E trouxe de volta o frango, naquele ponto já tinha secado um pouco mais no forno. Bom apetite! Só para constar, mesmo que ele fosse um vegetariano de verdade, deveria ter encomendado antecipadamente. O mesmo vale para sem glúten, vegano, refeição infantil, diabético, etc. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.